Fala aí, galera X, estamos aqui no Projeto X que multiplica as suas chances de aprovação, mais uma vez com o extensivo de Geografia. Meu nome é Thiago Feitosa e vamos hoje abordar um tema importantíssimo para você que vai fazer vestibular ou qualquer outro concurso, que é a industrialização. Gente, industrialização, ela em nível mundial, né, que é o nosso foco aqui na frente de Geografia Geral, ela trabalha aí com a evolução do processo industrial ao longo do tempo, né? Nós temos aqui no Projeto X várias aulas que falam sobre as revoluções industriais e hoje não quero me apegar muito a isso. Claro que a gente vai lembrar de algumas características dessas revoluções para compreender muito bem a evolução desse processo ao longo, né, da história. A gente percebe, pessoal, que na atualidade, né, existem alguns grupos de países que devem ser observados dentro da industrialização. Os países que são polos industriais tradicionais, que tiveram ligação ali com a primeira e segunda revoluções industriais, os novos polos industriais, né, que são países que vão fazer a transição da segunda para a terceira revolução industrial, e os chamados novíssimos países industriais, que são aqueles que têm uma industrialização bastante recente, né, pessoal, datando aí nos últimos 20 anos, podendo chegar a alguns até 30 anos. Lembremos, pessoal, que quando a gente fala da primeira e segunda revoluções industriais, lembramos que a primeira, né, a liderança da Inglaterra e da França, tinha ali, né, uma relação direta com a produção têxtil, produção siderúrgica, o uso de carvão mineral. Então esses países precisavam do que se chamava de economia de aglomeração. Como assim? Fatores locais que propiciavam a industrialização. Então a Inglaterra, por exemplo, ela tinha lá o seu terreno chamado de Black Country, né? Em cidades como Yorkshire, né? Como Birmingham, né? O centro ali da Inglaterra, que era uma área que tinha riqueza muito grande em carvão mineral, ou seja, gerou energia suficiente para o desenvolvimento desse momento, né? Somado ao cercamento dos campos, as ovelhinhas que forneceram lanche para a produção têxtil. Então esses fatores permitiram que Inglaterra e França fossem líderes na primeira revolução. Na segunda revolução industrial, pessoal, lembramos que novos países industrializados vão surgir, como Alemanha, Estados Unidos, Japão, temos também Itália, Bélgica, Holanda, né, que são países que vão ali fazer parte de um processo fordista. Lembra disso, né, pessoal? Divisão do trabalho, né? Mão de obra especializada fazendo uma tarefa, né, repetitivamente para acelerar a produção, linhas de produção em série, aquela lógica do Fordismo e também do Taylorismo, né? Dentro disso a gente entende que aqui se consolidaram os líderes dessas duas revoluções industriais e que no atual momento capitalista, gente, seriam centros de gestão empresarial. Por que são centros de gestão empresarial? Por que o seu tênis Adidas, pessoal, ele é fabricado nas Filipinas, mas você sabe que a Adidas é uma empresa alemã? Já parou para se perguntar sobre isso? Essa é uma questão que você deve relacionar aqui. Os altos custos de produção que existem atualmente nesses lugares. Uma mão de obra altamente qualificada, porém com uma base salarial bastante expressiva, né? Altos tributos, impostos e legislações mais rigorosas em termos sociais, em termos ambientais, em termos trabalhistas. Tudo isso envolve um encarecimento, ou seja, cria o que a gente chama de deseconomia de aglomeração. Como assim? A aglomeração que lá na primeira revolução industrial era econômica, agora ficou deseconômica. Cidades inchadas, altos custos de produção. O que a gente observa toda vez que os custos aumentam, galera? Descentralização. Olha só, a saída de indústrias para novos polos industriais. Repare aqui, pessoal, os polos tradicionais vão ter um processo de desindustrialização e terciarização da economia, ou seja, uma concentração no setor terciário ligado ao comércio e aos serviços. Isso é uma característica dos atuais países, né, que eram lideranças industriais no passado e que são polos de gestão na atualidade. Percebemos que os novos polos industriais vão fazer a transição da segunda para a terceira revolução. Aqui a gente percebe dois modelos industriais muito bem definidos, né? O modelo de substituição de importações, que você vai associar à América Latina. Países como Brasil, México, Argentina vão criar um modelo industrial onde aquilo que antes era necessário ser importado vai ser fabricado no próprio país. Lembra do Brasil, né, pessoal? Na era Vargas, a partir
da década de 1930, né? Onde esse sistema de substituição de importações ele é bem perceptível. E temos também o modelo das plataformas de exportação, chamadas em alguns livros de ZES, Zonas Econômicas Especiais, que são muito comuns aonde? Na Ásia, China, tigres asiáticos. Quem são os tigres asiáticos, pessoal? Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, que foram países que passaram a se industrializar a partir de quem? Ó, olha aqui, Japão, pessoal. O Japão tem um crescimento econômico muito grande durante o século XX, torna-se líder da terceira revolução industrial e chega um momento que fica caro, manda as suas indústrias para onde? Para os tigres asiáticos. Então lembre dessa questão. A China é o mesmo modelo, tá? E claro que a China, pelo seu porte, pelo seu gigantismo, ela não pode ser tratada meramente como um tigre. Lembre que esses países asiáticos inicialmente recebem investimentos japoneses, porém com o tempo várias empresas do mundo todo vão aplicar ali seus capitais produtivos, porque é mais barato fabricar ali. Mão de obra mais barata, incentivos fiscais, legislações mais flexíveis, são fatores interessantes. E qual o objetivo? Fabricar para exportar. Aí você começa a entender um pouco da questão. Quando você tem o fenômeno do Made in China nos anos 80, Made in Taiwan, Made in Singapura, eram produtos fabricados de maneira barata para o mercado externo. Ou seja, empresas que vinham dos polos tradicionais e que agora estão em novos polos fabricando para exportar. Beleza? Mas, gente, esses polos também vão atingir uma maturação, um desenvolvimento. Ué, Thiago, mas na China a mão de obra é muito barata. Será que é? Acompanhe a atualidade, pessoal. A China hoje já apresenta encarecimento de mão de obra, já apresenta sindicatos mais fortes. O chinês passou a ser consumista. Ele passou o quê? A querer uma condição de vida melhor. Ele não quer mais ficar comendo arroz no palitinho usando sapatilha. Ele quer usar os mesmos produtos e bens de consumo que você usa. O que acontece com o custo de vida? Fica mais alto. E quando fica mais alto, a empresa vai se interessar? Nada disso. Ela vai querer buscar novas fronteiras mais baratas. Aí eu vou ter um novo processo de descentralização. Em busca de quê? De novíssimos polos industriais. Os novos tigres ou baby tigres asiáticos. Indonésia, Filipinas, Malásia, Mianmar, Tailândia, Vietnã, Camboja, Laos, Brunei. Vários países que estão se adequando a essa lógica de quê? De serem também plataformas de exportação. Então, o mesmo processo. As empresas estão se instalando nessas localidades e estão tendo crescimento. Por quê? Pra você ter ideia, pessoal, no Paquistão, para um funcionário numa indústria que fabrica bolas de futebol de uma companhia como a Nike ou Adidas, ganha em média $420 por mês. Uma bola de futebol você vai comprar aí, está na faixa de $200. Claro, aquelas de altíssimo padrão. Ou seja, eu consigo exercer aquela mais-valia, aquela exploração da mão de obra, né? Pessoas que vão ficar ali 16 horas por dia em manufaturas ali fechadas, condições insalubres, ou seja, exploração do trabalho. Porém, em regiões onde as legislações trabalhistas são muito enfraquecidas. Perfeito? Também temos aí nessa lógica os tigres andinos, os tigres latinos. Lembremos aí de quem, no caso dos andinos? Do Chile. Lembremos também do Peru, né, gente? As blusinhas da Lacoste fabricadas no Peru hoje em dia. É uma lógica aí bastante pertinente. Bolívia, Colômbia, são países que vão se adequar a essa lógica de receber indústrias e estarem fabricando para exportação. Na América Latina vemos isso também. A Costa Rica, pessoal, hoje tem empresas da IBM, da Microsoft, empresas de alta tecnologia que usam ali a mão de obra barata, né? Cuba está, inclusive, em projeto de se transformar numa zona econômica especial no futuro bem próximo. Veja aquela aulinha lá nas atualidades, né, sobre a abertura econômica de Cuba. É interessante a gente perceber essa questão. Então a gente vê que a indústria, as empresas, elas são dinâmicas. Elas são transnacionais, elas têm um poderio magnífico no mundo, né? O Estado não consegue controlá-las porque o sistema é neoliberal. Então percebemos que os empresários patrocinam governos neoliberais que vão lhe dar liberdade para atuar, desrespeitando condições sociais, desrespeitando remunerações mais humanas e se aproveitando o quê? Do mercado de trabalho, da mão de obra, executando mais-valia, executando exploração. E no momento que lhe é conveniente,
essa indústria se desloca e vai para uma nova localidade. Consequências disso, nos polos industriais tradicionais, agora terciarizados, os índices de desemprego são alarmantes, né, gente? Vemos isso na Europa, vemos isso nos Estados Unidos, como uma consequência de quê? Da fuga dos empregos para a estrutura de localidades mais baratas, como a Ásia, como a América Latina. Beleza, gente? Fica ligado nessa questão, espero que tenha ajudado você e acompanhe assistindo as aulas do Extensivo. Valeu, galera!